Aqui no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que mais conhecido como, que era tão muito conhecido, muito chamado de roda presa, também está sendo chamado agora de embromador. Ele passou vergonha, está passando vergonha diuturnamente no Senado Federal com as manobras que faz, as mais estranhas possíveis, para impedir a instalação da CPI mista de deputadores que pretende investigar, foi proposta para investigar os atos de vandalismo, os atos criminosos de 8 de janeiro. Por alguma razão que ainda, enfim, não se sabe ao certo defini-la, né? O presidente Lula está morrendo de medo dessa CPMI e não quer de jeito nenhum, permitir a instalação. O problema é que há número regimental para a instalação da comissão de inquérito para investigar esses atos, né, que foram tão graves e que provocaram tanta indignação em todo o país. Enfim, e aí o Pachecão, que virou uma espécie de auxiliar do presidente, né, tem tido uma atitude subserviente muito semelhante à de qualquer assessor, de qualquer aspone, né, ou ministro mesmo de Estado. Ele se comporta não como presidente do Congresso, mas como alguém que está ali a serviço mesmo do Poder Executivo. E aí ele ontem, mais uma vez, para a revolta de muitos parlamentares, ele acabou por, enfim, impedir a instalação, né? Ele adiou a leitura, porque funciona assim. Está tudo certo, o número regimental está atendido, abriu a sessão, o presidente da casa simplesmente leu o requerimento de instalação da CPI. Se alguém achar por bem levantar uma questão de ordem e submeter aquilo ao plenário, e isso acontece, mas isso não é frequente. Em geral, o CPI é considerado um instrumento de minoria e, portanto, assim, um acordo de cavalheiros, digamos assim, no sentido de que ninguém contesta isso. Depois da leitura, então, está instalado oficialmente a CPI, os partidos indicam seus integrantes, enfim, é assim que funciona. Só que o Pacheco não está muito interessado em cumprir o regimento, ele está interessado em criar obstáculos e criar todo tipo de situação para impedir a instalação da CPI. Ontem ele foi xingado de tudo que você puder imaginar. Ele tem aquela pose, né, de um sujeito ponderado e etc e tal, que impôs no primeiro mandato um certo respeito, mas os caras perderam completamente o respeito por Rodrigo Pacheco, até pelo seu comportamento. É a segunda vez que ele adiou ontem, né, pela segunda vez. A primeira ele usou como pretexto, adivinha, a viagem à China. Ele, para fugir da sessão e da leitura do requerimento de instalação da CPI, adiou a sessão e embarcou no avião, naquele voo da alegria do Lula, cheio de gente, né, para desfrutar de mordomias lá na China. E é por isso que a situação de Rodrigo Pacheco chega a ser vexatória. Eu também queria rapidamente aqui lembrar um estilão aí do presidente Lula, se manifestou novamente ontem no episódio que podemos até voltar aqui demoradamente para falar sobre esse assunto, do recuo da decisão de taxar aqueles produtos de pequeno valor, de até $50, né, R$ 250, adquiridos pela internet de sites chineses. O presidente, na verdade, aplicou um freio de arrumação. Ele não é que ele discorde disso, o problema é que muita gente está tendo ideias geniais, como ele já disse certa vez, como é o caso do ministro Haddad e também do secretário da Receita, e fica tomando decisões e anunciando sem submeter ao presidente da República, né? Ontem, quando decidiu recuar dessa decisão, Lula desautorizou o próprio ministro da Fazenda. Pode muito, manda muito, mas Haddad não é o presidente é ele, né? Assim como o secretário da Receita. Imagina que um Robinson Barreirinhas, até de São Paulo, ele foi secretário municipal em São Paulo e tal. Esse camarada simplesmente escolheu anunciar a taxação, um ato de hostilidade às empresas chinesas, quando o presidente do Brasil e o chefe dele, o ministro da Fazenda, desembarcavam na China, provocando um enorme constrangimento ao presidente, né? O ministro da Fazenda, como é muito ligado ao secretário da Receita, não externou esse inconformismo, mas o Lula ficou muito irritado, né? E quando foi anteontem, o mesmo secretário convoca uma coletiva para comunicar que o governo não vai abrir mão da taxação.
Aí o Lula disse, epa, aí, olha, o eleito fui eu, sou eu quem governa, né? E foi por essa razão que ele novamente aplicou um freio de arrumação, desautorizando todo mundo e mostrando, afinal de contas, quem é que governa.